Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabia que talvez nesse exato momento, algum dos mais perigosos inimigos que tem destruído crentes na atualidade podem estar agindo exatamente agora na sua vida? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te mostrar 10 inimigos que mais têm destruído crentes na atualidade. Você precisa conhecer esses inimigos para que lute contra eles e os vençam no poder do Espírito Santo. Então vamos comigo para minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitura é a seguinte: eu me converti há alguns meses e já ouvi falar muito sobre inimigos do crente fiel a Jesus. Quais são os inimigos com que devo ter mais cuidado, que podem me fazer desviar do caminho de Deus com mais facilidade? Olha que pergunta interessante. Muito obrigado, irmã, por dividir com a gente essa sua dúvida e esse seu desejo de buscar ao Senhor. E você que me assiste também pode deixar perguntas e dúvidas aqui nos comentários desse vídeo e elas podem virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. E desde já peço a você, deixe o seu like e o seu curtir na confiança. Hoje eu vou entregar para você conteúdo bíblico aqui bastante profundo, denso e importante para a sua vida espiritual. Então deixe o seu curtir e ajude o nosso canal. Texto na tela, Gálatas 5, versículo 17, nos diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Observe que esse texto aqui deixa claro para a gente que existe luta, guerra entre o Espírito, guerra entre as coisas de Deus e outros inimigos que a gente tem por aí. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Veja, nos meus quase 25 anos de conversão, eu percebi que não faltam inimigos para nos atrapalhar a andar corretamente nos caminhos de Deus. Eu posso apostar aqui que você também já percebeu que são muitos os inimigos que se levantam. Porém, alguns, olhando para esses inimigos, fazem como Saul. Lembra de Saul, primeiro rei de Israel? Juntamente com o exército de Israel, que tremiam perante o gigante Golias, sendo insultados e menosprezados por ele, que estavam amedrontados diante desse inimigo. Esse não é o melhor caminho para lidar com inimigos. O exemplo de Davi é mais saudável. Saber que o inimigo é grande, mas não se amedrontar com o seu poder é importante para vencê-lo. Mas antes de lutar contra um inimigo, é preciso identificá-lo, conhecê-lo, senão não há como lutar. Então eu identifiquei aqui pra gente estudar juntos 10 grandiosos inimigos que buscam a todo custo nos tirar dos caminhos de Deus. 10 inimigos que têm destruído muitos crentes na atualidade. Fique comigo até o final, aprenda sobre todos esses inimigos e vai fazer muita diferença no seu crescimento espiritual, tenha certeza disso. Começamos então falando, vou separar em duas partes. Primeiro, inimigos interiores e depois os inimigos exteriores. Veja os dois porque são muito importantes. Antes de te passar todo o conteúdo aqui, você já está inscrito aqui no canal? Dá uma verificada, o YouTube está tirando muitas inscrições, infelizmente, de pessoas. Então eu peço a você que se inscreva aqui no canal. Temos entregado estudos segunda a sexta, às 15 horas, gratuitamente para você aqui no YouTube. Você só precisa se inscrever e dar uma passadinha aqui no canal com 10, 15 minutinhos ali de tempo disponível. Você já consegue estudar um tema, amém? Então inscreva-se agora para receber todos esses conteúdos. Queridos, quando falamos de inimigos, geralmente pensamos em algo externo, ok? Algo de fora que vem para nos atacar de alguma forma, mas não é bem assim. Talvez os piores inimigos sejam aqueles que são internos, que de alguma forma convivem dentro de nós e nos conhecem como ninguém. Por isso, eles têm uma grande vantagem sobre nós. São capazes de destruir planos, sonhos, desejos, as buscas que nós temos no nosso dia a dia, a nossa inspiração, as nossas lutas, se eles não forem tratados corretamente como inimigos. Eu começo a mostrar para você agora 5 inimigos interiores que eu considero que são os mais complicados e que você deve conhecer. O primeiro deles, muito conhecido, pecado. Esse inimigo, ele age como um incentivador de pensamentos e ações que ferem a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia vai dizer que esse inimigo ele nos afasta de Deus.
e nos leva à morte. Isso é muito importante. Vejamos esses dois textos. Isaías capítulo 59, 2 diz o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação. Observe bem, esse inimigo separa nós do nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então observe que nós temos aqui um tipo de separação que o pecado promove entre nós e o nosso Deus. Mas Tiago ainda fala mais. Tiago capítulo 1, versículo 15 vai nos dizer o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, engravidado, ela dá à luz. E o que nasce? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o inimigo, o pecado, ele é terrível na nossa vida. A gente precisa tomar muito cuidado e ele sempre vai nascer lá dentro do nosso coração. Mas existe mais um inimigo bastante pesado e difícil aqui. E ele é chamado de desorganização. Olha só, sem organização, qualquer busca de Deus tende a não ir para frente. Esse inimigo ele é perigoso porque ele nos faz errar as prioridades da nossa vida. E nos faz priorizar coisas que não são, muitas vezes, importantes. É um inimigo que confunde a nossa vida de uma forma extrema. Ele tira o foco de cada um de nós de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Observe bem o texto de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, as coisas que nós temos necessidades aqui no contexto. Mas, queridos, quando nós somos desorganizados com a nossa vida, nós não conseguimos situar as prioridades. Então, qualquer coisa que não é prioridade se torna prioridade. E aquilo que é importante, muitas vezes, não é ou não tem o lugar de importância na nossa vida. Por isso, tome cuidado com a desorganização da sua vida, desorganização do seu tempo, desorganização das suas prioridades, dos seus horários. Enfim, toda essa coisa precisa ser tratada. É um inimigo perigoso. Mas temos ainda um outro inimigo perigoso chamado de preguiça. Olha só, sem força de vontade, a busca pela presença de Deus fracassará. Essa inimiga, a preguiça, ela é terrível, pois ela faz com que os planos de buscar a Deus sempre fiquem para amanhã. Amanhã eu oro, amanhã eu leio, amanhã eu faço, amanhã eu vou na igreja, depois, amanhã, depois de amanhã, e a gente vai sempre adiando por conta da preguiça, da procrastinação, de deixar sempre para depois. No hoje, nunca se realiza nada. E quando o amanhã chega e se torna o hoje, essa inimiga ataca novamente, adiando sempre a busca de uma vida que agrada a Deus para um outro dia, para um outro momento. E assim, a sua vida vai passando dias, semanas, meses e anos e você permanece sempre distante do Senhor, com a sua vida espiritual destruída por conta desse inimigo. E Provérbios 21:5 vai nos ensinar que o preguiçoso, ele morre desejando. Ele quer um monte de coisa. Eu quero ser de Deus, eu quero ser abençoado, eu quero orar, eu quero entender a Bíblia, mas a preguiça não deixa, porque ela vence esse servo de Deus. Porque as suas mãos recusam trabalhar, recusam fazer, recusam organizar, recusam todas as coisas positivas para alcançar o alvo. Ela vai destruindo então muitos crentes. Mas temos ainda um outro inimigo chamado medo. Olha só. Sem ousadia não existem conquistas espirituais. Esse inimigo atua paralisando a vítima e fazendo-a incapaz de ousar e fazer coisas novas, criar novos hábitos. Tudo causa medo, tudo causa temor. Dessa forma, a pessoa fica paralisada por esse medo e sempre permanece nos mesmos hábitos ruins e prejudiciais e totalmente distante de Deus e da sua vontade. E quando nós olhamos para a Bíblia, olha o que ela diz a respeito do medo em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme ou que tem esse tipo de medo não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, é uma pessoa que regride. Então é importante entender e compreender esse inimigo
interior o seu medo e vencê-lo com ousadia, com oração, com busca da presença de Deus e com conhecimento da palavra. Você pode vencer o inimigo chamado medo. Mas temos ainda um outro inimigo que tem também destruído muitos, que é a baixa autoestima. Olha só, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Não aquele acreditar orgulhoso, mas a Bíblia nos ensina a entender a nossa identidade. É importante, se não acreditamos em nós mesmos, nós vamos fracassar nas nossas lutas. E essa inimiga, a baixa autoestima, faz com que a pessoa olhe para si mesma e enxergue alguém derrotado, alguém que não consegue, alguém que não é amado por Deus. É uma inimiga perigosa, pois quem não acredita em si mesmo dificilmente conseguirá iniciar e terminar novos projetos. Se achamos que somos derrotados, sem valor, logo nós seremos. Temos o texto de Provérbios 23, 7. Eu queria ainda trazer um outro texto interessante da palavra de Deus, Números 13, 33, onde o povo de Deus sofreu com esse inimigo de uma forma pesada lá no Antigo Testamento. Também vimos ali gigantes, são os espiões que foram enviados a espiar a Terra Prometida. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, diz eles, olha só, eles estão falando deles mesmos, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha a baixa autoestima. Eles enxergavam que eles eram derrotados diante daquele inimigo exterior. Ou seja, o inimigo interior estava mostrando que eles eram já derrotados, nem foram para a batalha para vencer inimigos exteriores. Tome cuidado com essa baixa autoestima. Cuide disso, estude, trate disso no seu interior. Mas vamos falar um pouquinho agora de inimigos exteriores. Eu considero aqueles 5 inimigos interiores os mais perigosos. Mas temos agora 5 inimigos exteriores e peço que você fique até o final, porque isso aqui vai te ajudar bastante, que nós precisamos ter muito cuidado. Se já não bastasse os inimigos interiores, que já são bastante difíceis de enfrentar, temos também inimigos exteriores que não desejam de forma nenhuma que sigamos a Deus. Saiba disso, esses inimigos não querem que você siga no caminho de Deus. Eles se levantam com o objetivo claro de nos fazer ficar mais e mais longe do Senhor. E estes são os mais perigosos que nós temos que combater e que eu vou mostrar para você a partir de agora. Mas antes, um recado muito rápido aqui para você. Quero te dar 2 opções para você escolher a partir de agora. Primeiro, você quer estudar Apocalipse verso por verso? Todos os 404 versículos explicados em videoaulas, todos os versículos, frase por frase, figura por figura, código por código. Então aqui no primeiro comentário desse vídeo tem um link que vai te levar para a minha página que eu preparei com todos os detalhes. Dá uma olhadinha lá. Faz sentido para você? Vem estudar comigo, vem tirar dúvidas exclusivamente por WhatsApp, diretamente comigo. Eu atendo pessoalmente as dúvidas. Faz sentido? Então entre lá. Agora, se você quer fazer um estudo mais profundo, começando do começo, de repente você é um novo convertido, ou você nunca leu a Bíblia com profundidade, aí, aqui também no primeiro link dos comentários tem o link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Esse aqui eu vou te ensinar de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos andando lá capítulo a capítulo e vamos aprender a Bíblia, tirar dúvidas, falar de geografia, questões polêmicas, tudo que for aparecendo no texto nós vamos estudando, amém? Bom, vamos lá então, primeiro inimigo exterior, famoso, o diabo. Olha só, esse é um dos mais conhecidos. Ele age através de tentações, buscando provocar o pecado interior ou exterior na vida da sua vítima. Uma vez que o diabo consegue fazer o pecado entrar na vida da vítima, ele se torna cada vez mais dono dessa pessoa, entre aspas, porque ele controla essa pessoa, ajudando-a a fazer tudo o que desagrada a Deus e a faz ficar bem afastada do Senhor. Observe como 1 Pedro 5,8 nos descreve: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ou seja, inimigo, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas apesar de ele parecer aqui ou ser comparado a um leão, ele pode ser derrotado, viu? Não fique com medo, não. Não alimente o medo, que é o seu inimigo interior. É só para você saber quem é o inimigo e vencê-lo. Mas olha só esse outro inimigo, o mundo. O mundo é um inimigo ardiloso,
esperto, ele age através da influência, fazendo com que sua vítima aceite comportamentos prejudiciais que a levam para longe de Deus. E o mundo, ele tem forte influência nas suas vítimas, pois é um inimigo amado por aqueles que não o conhecem direito, que acham ou que chegam a achar que não é bem nem um inimigo e que as suas propostas são até aceitáveis de vez em quando. Mas quem vira amigo do mundo vira inimigo de Deus. Observe Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Então tome muito cuidado com esse inimigo. Muitos crentes da atualidade têm feito amizade com as coisas do mundo, as coisas que desagradam a Deus, e têm sido destruídas por conta desse inimigo ardiloso. Mas nós temos ainda outro inimigo que eu considero terrível também, exterior: ladrão de tempo. Preste bem atenção. O ladrão de tempo é um inimigo que pode estar em toda parte. Às vezes ele se materializa em pequenas coisas que roubam o tempo precioso que poderia ser destinado a uma comunhão mais íntima com Deus. Veja, há relatos de ação do ladrão do tempo na TV, na internet, no seu uso das redes sociais e de muitas outras coisas. Ele sempre age da mesma forma, mas com técnicas diferentes para fazer as pessoas gastarem o seu tempo em futilidades. O ladrão do tempo, ele hipnotiza as pessoas e as faz perderem seu tempo precioso que poderia ser investido na busca da presença de Deus. Ele faz as pessoas jogarem o seu tempo no lixo, infelizmente. E lá no texto de Paulo, lá em Efésios 5, 15 e 16, ele nos ensina sobre esse ladrão. Olha só: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que nós temos que ser bons administradores do tempo, porque o dia corre rápido, os dias vão passando, eles são maus, e esse inimigo vai te tirando da presença de Deus sorrateiramente, e você vai então avançando para longe de Deus, porque não tem mais tempo para as coisas de Deus. Tome cuidado com esse inimigo. Temos agora aqui mais um inimigo importante, ou inimigos: homens malignos. Olha só, um homem maligno também é um inimigo a ser considerado. Esse inimigo nem sempre parece um inimigo. Às vezes pode ser alguém da sua família, até mesmo alguém que você considera um amigo. Mas ele pode ser identificado pelo fato de não colaborar para o crescimento espiritual da sua vítima. Ou seja, ele quer fazer com que você vá para longe de Deus. Tome cuidado com homens e mulheres que fazem você ir para longe de Deus. Eu tenho visto muitos jovens namorando meninas do mundo, por exemplo, e essas meninas os levam para longe de Deus. E ao mesmo tempo tenho visto muitas meninas namorando homens que são do mundo, e esses homens levam essas moças para longe da presença de Deus. Se te leva para longe de Deus, é inimigo, não é amigo. Por vezes, esses homens, eles se fazem passar por seu amigo, mas devem ser olhados com sabedoria, pois não colaboram para que a sua vítima, para você se aproximar de Deus. Ele quer, esse inimigo, te levar para cada vez mais longe. E a palavra diz lá em 2 Timóteo 3,12 o seguinte: todos quantos querem viver piedosamente, ou seja, viver no caminho da fé, todos esses serão perseguidos. E quem vai perseguir? Vários inimigos, e um deles são homens malignos, pessoas que querem te levar para longe de Deus. E agora, esse inimigo que eu considero também importantíssimo que você saiba. Olha só, esse inimigo é milenar. Ele foi citado na Bíblia quando Jesus se encontrou com Marta e Maria. E Marta não aproveitou para se dedicar a uma atividade mais proveitosa, que era buscar a Jesus Cristo. Esse inimigo, ele age nos incitando a assumir cada vez mais atividades, cada vez mais coisas para fazer, por isso chama ativismo. Você fica fazendo atividades.
que até parecem muito importantes, mas que no final das contas vão nos privar, vai te privar de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor Deus, vai te entupir de coisas para fazer e até mesmo de eventos na igreja, e você não vai conseguir dedicar tempo, priorizar para as coisas mais importantes. E observe bem o texto de Lucas 10:41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. É muita preocupação, é muita atividade na sua vida. Limpe as atividades que não te fazem crescer, que não te fazem andar na presença de Deus, porque são inimigas. Cuidado com o ativismo, principalmente o ativismo religioso. Aliás, se você quiser que eu faça vídeo sobre o ativismo religioso, ou seja, aquele ato de assumir muitas responsabilidades na igreja e que prejudicam os crentes, coloque aqui nos comentários. E eu quero pedir a você também o seguinte: você que chegou até aqui, qual é o inimigo que você acha mais perigoso? Cita aí nos comentários um deles do interior e um inimigo exterior que, na sua opinião, são os mais perigosos, ok? Que eu vou deixar depois um coraçãozinho aí para você nos comentários. Vou ficando por aqui então. Espero que você tenha gostado desse estudo grande, mas importante. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.